Desde hoje, nosso devocional, 3 João, versículo 11. Terceiro João 11 nos diz assim: Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Nós estamos vivendo na chamada era dos digitais influencers. E qual que é a ideia do digital influencer? É dele usar a vida dele, fatos da vida dele, a perspectiva de vida que ele tem, as suas ações, para influenciar outras pessoas a terem, no mínimo, um estilo de vida parecido com o deles. É de fato influenciar. Mas uma questão que eu faço a vocês é: quem influencia mais? Uma pessoa boa ou uma pessoa má? O que vocês acham? Quem é mais fácil influenciar? Alguém que faz maldade, alguém que faz coisas boas. Por incrível que pareça, a ideia de que maus exemplos podem exercer muito mais influência do que bons exemplos. Maus exemplos podem exercer um grande poder sobre o outro que às vezes a gente nem imagina. Aqui na terceira carta de João, ele vai tratar sobre isso, sobre exemplos. E ele vai falar de um mau exemplo, que é Diótrefes, que era alguém cheio de orgulho e ambição. A ideia que se traz é que ele era um falador sem escrúpulos, usava palavras maldosas contra o apóstolo João, por exemplo, e ele não acolhia os irmãos itinerantes, os pregadores itinerantes que estavam de cidade em cidade pregando o evangelho, e ele tentava apartar os membros hospitaleiros da igreja. Então aqueles que tinham o costume de receber esses cristãos que estavam viajando, esses missionários, Diótrefes, ele tinha uma grande influência na igreja e ele tentava afastar esses irmãos. Aí você pensa, Diótrefes era alguém rejeitado pela igreja, o povo da igreja não gostava dele. Pelo contrário, a ideia é que João vai trazer nessa carta que ele recebia aplausos da igreja. Ele tinha de fato uma grande influência. E aí, dessa maneira, ele afastava os bons exemplos da igreja, para que ele tivesse como se uma área fechada, para que a influência fosse somente dele, uma influência pessoal. Como se só ele pudesse ser o digital influencer, se a gente pode dizer assim, daquela comunidade. Mas há um outro personagem aqui que a carta é direcionada, que é Gaio. Gaio não era assim. Gaio não era um mau exemplo. E ele deveria continuar sendo diferente de Diótrefes. Ele deveria continuar sendo um bom exemplo e seguir ainda mais os bons exemplos. Então por isso que João chama Gaio de amado ou caro amigo. Constantemente ele vai fazer isso durante a carta para mostrar essa proximidade, para que de fato esse vínculo que havia entre ele e João fosse a referência de relacionamento. E aí João vai dizer para Gaio que ele não deveria se contagiar por esse tipo de pensamento como de Diótrefes, mas continuar vendo claramente o mal que não deveria ser imitado, e sim imitar o que é bom, a seguir o exemplo do bem, tal como ele já tinha ouvido e visto na vida de João. O apóstolo João também é um exemplo de alguém a ser seguido. Aí João vai dar o argumento: aquele que faz o bem é de Deus. João vai identificar aqui as ações de uma pessoa como uma demonstração de seu caráter. Aquilo que a pessoa faz
é um reflexo do que ela é e do que ela crê. E Deus é sem dúvida alguma a favor do bem. Deus é radicalmente contra o mal. A ideia é que a luz nunca se harmoniza com as trevas. Então Deus não tolera o mal. Então quem faz o bem é de Deus. A pessoa que obedece os preceitos de Deus tem origem no próprio Deus, sendo seu filho. Quando João usa aqui que é de Deus, procede de Deus. Quem faz o bem procede de Deus. Tem a marca de Deus em sua vida. Que João, em outra carta, ele vai falar sobre sermos filhos de Deus. Na primeira epístola ele fala isso. Como que nós entendemos que nós somos filhos de Deus? Ele vai dizer, aquele que não faz o que é certo, não é um filho de Deus. E aquele que faz o certo, este é filho de Deus. O João vai continuar, e quem faz o mal, não viu a Deus. O aviso diz respeito a padrões de vida injustas. Não é pecados isolados, esporádicos que nós cometemos. Não é porque eu cometi um pecado que eu deixei de ser filho de Deus. Não é porque eu cometi um pecado que eu sou um mau exemplo por completo. Não é isso que o João está falando. Ele está falando da vida sistemática de pecado, de rebeldia contra Deus. Essa é uma vida de mau exemplo, más atitudes. Aquele que se opõe à mensagem de Jesus, como Diótrefes fazia, mostram que não conhecem a Deus de forma alguma. É essa grande ênfase que João quer dar. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, deixamos de ouvir Cristo Jesus, nós estamos mostrando que nós não conhecemos a Deus. Porque o crente vê Deus em Cristo Jesus. Como Jesus mesmo disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, quando o cristão vê a Deus, é porque ele está em comunhão com Cristo Jesus. Ele está se relacionando com Ele, crer nele, fala com Ele, tem comunhão com Ele e vive para Ele. Então, nessa carta de João, nós não podemos agir como Diótrefes, nem tampouco simpatizar com seus métodos e atitudes. Por mais sucesso que ele tinha como influenciador, essa não era a referência. Então, se nós vivemos numa sociedade que você tem que ser um digital influencer, vamos dizer assim, mesmo que o que faça sucesso é influenciar com coisas erradas, não quer dizer que eu tenho que seguir esse caminho. Se você quiser ser um influenciador de fato nas mídias sociais, por exemplo, influencie com o que é bom, com o que é louvável, o que é aceitável diante de Deus. Diótrefes, com certeza, falava muito sobre Deus, mas nunca teve um relacionamento verdadeiro com Ele. Ele se tornou um péssimo exemplo. Mas vamos dar um exemplo aqui de alguém que praticava o bem, além dele mesmo, dele próprio, além de Gaio. Ele vai terminar a carta falando de Demétrio, que ali ele fala de Demétrio que é alguém que vivia a verdade. Então, sempre há bons exemplos para recebermos influências. Sempre há. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque Ele sempre coloca na nossa vida bons exemplos. Agora, cabe a nós. Vamos ouvir e seguir os bons, ou ouvir e seguir e ser influenciados pelos maus. Finalizando, não sigamos o que é orgulhoso, aquele que é egoísta, aquele que é mal intencionado. De fato, olhe nas suas redes sociais a quem você segue. Como é que é a pessoa? O que ela tem trazido para a sua vida? Qual é a influência que ela tem trazido no seu relacionamento com Deus? Não necessariamente que eu estou falando aqui, você deve seguir pessoas que são cristãs ou evangélicas.
o que trata só de religião não é necessariamente isso. Porque na graça e misericórdia de Deus há muitas pessoas que trazem bons ensinos. Mas essa ideia, elas estão te influenciando positivamente ou negativamente? Sejamos seguidores de Deus acima de tudo. E andemos em amor, segundo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos cristãos. Nós somos influenciados por Cristo Jesus. E também sejamos boas influências, que possamos oferecer um bom testemunho da verdade aos outros. O que as pessoas falariam de você? Elas te nomeariam como um Diótrefes, um mau exemplo? Ou como um Demétrio, um bom exemplo a ser seguido? Pense sobre isso. Deus abençoe, fique na paz e até mais.